Saudações! Hoje convidamos-la a viajar conosco até o coração da África Oriental, ao Quênia, uma terra de contrastes, história e beleza. Um país que inspira o mundo com as suas paisagens e os seus heróis e o seu espírito de resistência. Na reportagem que se segue, revisitamos o passado e o presente de uma nação que transformou a dor da colonização na força da liberdade e onde Moçambique reforçou, recentemente, os laços de amizade e cooperação através da visita oficial da primeira-ministra Maria Bem-vinda Levi. Da costa do Índico às planícies do Masai Mara, das vozes da história à esperança do futuro, o Quênia revela-se como um espelho da alma africana. Vamos então descobrir o Quênia, terra dos heróis. No coração da África Oriental, ergue-se o Quênia. Uma nação de contrastes deslumbrantes. De um passado doloroso. E de um presente que se afirma pela coragem e pela esperança. Unity, peace and liberty. Um país onde a natureza e a história se entrelaçam para contar a saga de um povo que transformou a luta em liberdade. Durante séculos, o território queniano foi ponto de encontro de civilizações. O seu litoral, banhado pelo Índico, acolheu comerciantes árabes, persas e indianos, que por ali deixaram traços de cultura e religião. Mas foi também por este mar que chegou um dos capítulos mais sombrios da humanidade: o tráfico de escravos. Milhares de africanos foram arrancados das suas terras e enviados para o Médio Oriente. Num ciclo de dor que marcou profundamente a história da região. Mombasa, a segunda maior cidade do Quênia, é uma das mais antigas e históricas urbes da África Oriental. Fundada por volta do século X, tornou-se um importante porto comercial no Oceano Índico. Ponto de encontro entre África, Arábia, Pérsia e Índia. Durante séculos, a cidade foi disputada por diversas potências: árabes, portugueses, omanitas e britânicos. Atraídas pela sua localização estratégica e pelo seu intenso comércio de ouro, marfim e escravos.
portugueses, liderados por Vasco da Gama, chegaram ao Quênia em 1498. Um craveiro numa água furtada, Cheira bem, cheira a Lisboa. uma rosa a florir na tapada, Cheira bem, cheira a Lisboa. a fragata que se ergue na proa. Em 1593, os lusitanos construíram em Mombasa o imponente Forte Jesus, hoje Patrimônio Mundial da Unesco, símbolo da luta entre impérios e culturas. Cheira bem, cheira a Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa. Com o tempo, Mombasa desenvolveu-se como um centro multicultural, onde se cruzam o Swahili, o árabe, o indiano e o africano, espelhando uma herança viva de séculos de intercâmbio marítimo e cultural. No final do século XIX, o Império Britânico instalou-se no território, transformando o Quênia num protetorado. As terras férteis foram expropriadas. E os povos locais, Kikuyu, Luhu, Kamba e tantos outros, foram subjugados ao domínio colonial. Mas a opressão gerou resistência. Movimentos como o Mau Mau emergiram, reivindicando a independência e o direito à dignidade. A voz que guiou essa luta foi a de Jomo Kenyatta, o pai fundador da nação queniana. Detido durante anos, Kenyatta tornou-se símbolo da resistência. Em 1963, o Quênia conquistou a independência e um ano depois, Jomo Kenyatta assumiu a presidência da Jovem República, proclamando a unidade e o progresso como pilares da nova nação. My leadership has not been to darkness and death, but to light and prosperity. That is, during my time, I have altogether managed and built over 300 schools, paid and controlled, financed by my people. And that was not putting my people or leading my people to darkness and death. Hoje, o Quênia é conhecido pela sua impressionante biodiversidade. Parques naturais como Masai Mara, Amboseli e Tsavo são santuários da vida selvagem e destinos de eleição para o turismo ecológico. A música de fundo, que se ouve neste excerto de reportagem, é um sucesso clássico da cantora congolesa Mbilia Bel, interpretado em língua lingala e cujo título significa Vou a Nairobi. Nairobi, a vibrante capital do Quênia, é uma cidade onde o cosmopolitismo moderno se funde harmoniosamente com o pulsar africano das suas ruas, mercados e tradições. É um lugar onde os arranha-céus se erguem lado a lado com o colorido da cultura local, revelando uma metrópole que preserva a sua alma africana enquanto avança com confiança para o futuro. O Quênia é uma fusão de mais de 40 grupos étnicos.
cada um com as suas tradições, música e língua. O desporto é um orgulho nacional. Os corredores quenianos, mestres da resistência, são símbolos da determinação de um povo que aprendeu a vencer pela força e pela fé. O país também inspirou o mundo do cinema. Everything the light touches is our kingdom. But a king's time as ruler rises and falls like the sun. As paisagens quenianas serviram de referência visual para o filme O Rei Leão, da Disney. Uma celebração da natureza africana, da ancestralidade e da luta pela vida. Remember. Temas profundamente enraizados na alma queniana. Além das imagens, o espírito linguístico e cultural do Quênia também deixou a sua marca na produção. Hakuna Matata. What a wonderful phrase! O Swahili, uma das línguas oficiais do país, conhecido igualmente pelas suas formas vernáculas, Swahili ou Kiswahili, é a língua banto com o maior número de falantes em África e exerceu uma influência notável no filme. Hakuna Matata. Foi nesta língua que nasceu a expressão Hakuna Matata, popularizada mundialmente pela obra da Disney, e que significa, literalmente, não há problema ou sem preocupações. It's a problem-free philosophy. Hakuna Matata. Uma filosofia de vida que reflete a serenidade e o otimismo característicos do povo queniano. Siku ya leo Kanyangi tumeamua kuwaeleza Wakenya juu ya uhuru wetu. Siku ya leo Kanyangi tumeamua. Todos os anos, a 20 de outubro, o Quênia celebra o Mashujaa Day, o Dia dos Heróis. Em Moçambique é celebrado a 3 de fevereiro. Aqui no Quênia, o Dia dos Heróis é celebrado a 20 de outubro. A primeira-ministra moçambicana Bem-vinda Levi foi uma das convidadas de honra para esta cerimônia que reuniu centenas de convidados, incluindo chefes de Estado e de governo. A efeméride, anteriormente conhecida como Kenyatta Day, foi renomeada em 2010 após a nova Constituição para homenagear não apenas os líderes da independência, mas todos os quenianos que contribuíram para o progresso do país. É uma data de orgulho nacional, de reflexão e de homenagem aos que se sacrificaram pela liberdade. Em outubro de 2025, Moçambique reforçou esses laços históricos através da visita oficial da primeira-ministra Maria Bem-vinda Levi à República do Quênia. Your Excellency, the Prime Minister of the Republic of Mozambique. A governante moçambicana participou nas celebrações do Mashujaa Day. Mama Prime Minister wa kutoka nchi ya Mozambique. You're welcome, Your Excellency, to make your statement, please. No seu discurso, Maria Bem-vinda Levi transmitiu as saudações do presidente moçambicano Daniel Chapo e enalteceu o espírito de coragem
e solidariedade dos heróis quenianos. Sua Excelência William Ruto, Presidente da República do Quênia. Sua Excelência Bassirou Faye, Presidente da República do Senegal. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, todo o protocolo observado. Iniciamos a nossa intervenção transmitindo as calorosas saudações e cumprimentos de Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Moçambique, a todos aqui presentes e, em particular, ao povo amigo e irmão queniano que hoje celebra o Mashujaa Day, Dia dos Heróis. A primeira-ministra expressou ainda condolências pela morte de Raila Odinga, figura histórica da política queniana. Com seu desaparecimento físico, Quênia e todos os países africanos perdem um verdadeiro nacionalista cuja voz continuará a ecoar na luta por uma sociedade mais justa e democrática. Excelências, as festividades e comemorações do Dia de Heróis que hoje aqui assinalamos, para além de ser um momento de recordações e homenagens, constitui um momento de introspecção e reflexão de uma nação sobre os feitos dos seus melhores filhos que lutaram, morreram e sacrificaram por uma causa tão nobre que é de libertar, construir, preservar e consolidar o seu país. Recordar os pais fundadores do país, Jomo Kenyatta e seus 5 companheiros, assim como outros heróis conhecidos e anônimos, em um ato de preservação da história coletiva do povo queniano. Esta efeméride é também de reafirmação da sua visão, valores e determinação, elementos estes que continuam a servir de alicerce e bússola para a contínua construção de uma Quênia que se pretende cada vez mais desenvolvida, justa e inclusiva. Os seus ensinamentos, ideais e valores continuam vivos, não só no seio dos quenianos, como também dos povos africanos, constituindo ferramentas e referências fundamentais para que continuemos a construir e a consolidar as conquistas até aqui alcançadas. Na unidade reside a força, liberdade e dignidade que todos almejamos. Termino agradecendo pelo convite endereçado a Moçambique para participar nas celebrações desta efeméride tão importante para o povo queniano e agradecendo a hospitalidade que nos tem sido concedida desde a nossa chegada. Muito obrigada. Asante sana. Asante sana, Mheshimiwa Prime Minister. Wapi makofi ya mama Prime Minister wa kutoka Mozambique jameni. Asanteni sana. Today we gather as a nation, as one people, here at Ithokwe Stadium in Kitui to celebrate Mashujaa Day, our National Heroes Day. Mashujaa Day is an occasion for remembrance, for celebration, and for reflection, and also a day for renewal. No coração de Nairobi, ergue-se o imponente State House, um edifício de traços coloniais e simbolismo político profundo. Aqui, em 2015, o mundo assistiu à calorosa recepção do então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em visita oficial ao país natal do seu pai. It is great to be back in Kenya. Thank you so much for this extraordinary welcome. Um momento histórico que reforçou o prestígio daquela residência como palco de encontros de alto nível e decisões diplomáticas marcantes.
10 anos depois, em 2025, o mesmo palácio abriu novamente as suas portas para acolher uma distinta visitante, Maria Bem-vinda Levi, primeira-ministra de Moçambique. No terceiro dia da sua visita oficial ao Quênia, a dirigente moçambicana foi recebida em audiência pelo presidente William Ruto num ambiente de cordialidade e fraternidade africana. Durante o encontro, realizado no Salão Nobre do State House, os dois líderes passaram em revista o estado atual das relações de cooperação bilateral, abordando áreas-chave como comércio, transportes, agricultura, energia e educação. Maria Bem-vinda Levi destacou a importância de aprofundar os laços históricos de amizade e solidariedade que unem Moçambique e o Quênia, dois países com trajetórias semelhantes na luta pela independência e desenvolvimento. O presidente queniano, por sua vez, manifestou seu apreço pela presença da primeira-ministra moçambicana nas comemorações do Dia dos Heróis do Quênia, sublinhando que a sua participação reforça a cooperação política e cultural entre os dois povos. A audiência culminou com a assinatura do livro de condolências em homenagem ao falecido líder queniano Raila Odinga, um gesto que simbolizou respeito e solidariedade com o povo queniano. O momento marcou o ponto alto da visita, encerrando-a com um balanço positivo, segundo palavras da própria ministra, que destacou o fortalecimento da amizade e a abertura de novas perspectivas de cooperação entre Moçambique e o Quênia. A audiência que foi concedida pelo presidente da República do Quênia, o presidente William Ruto, foi uma oportunidade para passarmos em revista as relações bilaterais que existem entre os nossos dois países e que já datam do período anterior à independência, mas foram consolidadas após a independência, em particular após a celebração do Acordo Geral de Cooperação. Nessa cooperação temos dado enfoque à cooperação política, mas vimos que há necessidade de também dar um espaço relevante à cooperação econômica, porque há vários aspectos aqui da economia queniana que podem ser partilhados com os moçambicanos. Também há vários aspectos da economia moçambicana que podem ser partilhados com os quenianos. Um dos aspectos que nós destacamos teve a ver com as referências que o presidente fez no seu discurso à nação por ocasião do Dia dos Heróis, onde se referiu à necessidade do país ter a soberania alimentar. E o combate à fome é também uma das bandeiras da nossa governação. Sem soberania alimentar, nós poderemos ter dificuldade de atingir outros objetivos. Portanto, partilhamos esses aspectos e também partilhamos aspectos de cooperação noutras frentes, basicamente a nível multilateral, porque tanto Moçambique como Quênia são parte de várias organizações a nível da África e a nível do mundo, e é importante que sobre assuntos estratégicos nós concertemos posições para que a nossa posição se faça ouvir nesses fóruns. No final da visita, a governante fez um balanço positivo. No geral, eu posso dizer que a visita foi bastante proveitosa, foi bastante profícua. Pudemos acompanhar a cerimônia de celebração do Dia dos Heróis e vimos aqui como a questão dos heróis, a questão da cidadania é cultivada desde tenra idade. Foi bonito ver a participarem nos desfiles, desde crianças de tenra idade, como 5, 6 anos, até pessoas de mais idade, e todas elas muito entusiasmadas, muito unidas em torno daquilo que são os valores da nação. O Quênia é, hoje, um exemplo de resistência africana, uma terra onde os heróis do passado inspiram as gerações do futuro. A visita da primeira-ministra de Moçambique reforça esse espírito de união continental, assente na amizade, na partilha e na vontade de construir uma África cada vez mais forte, justa e solidária. Maiwa
montanhas e memórias, entre a história e o futuro, o Quênia continua a ser a terra dos heróis e um símbolo do que a África pode alcançar quando caminha unida. O Quênia é mais do que um destino africano de grande beleza natural. É um símbolo da perseverança de um povo e da capacidade de um continente que continua a sonhar e a construir o seu próprio caminho. A visita da primeira-ministra moçambicana, Maria Bem-vinda Levi, reforça essa visão de uma África unida pela história, pela cultura e pelo compromisso de um futuro partilhado. Entre o passado dos heróis e o horizonte das novas gerações, o Quênia mantém-se como uma fonte de inspiração para Moçambique, para a África e para o mundo. Assim nos despedimos com o pôr do sol sobre os montes Quênia, Kilimanjaro, que pode ser contemplado também a partir do Quênia. E claro, o nosso Binga, no maciço de Chimanimani, na província de Manica. E das vozes que continuam a fazer da história africana um cântico de esperança. Até a próxima.